Há apenas cerca de 10.000 anos atrás, vivia na Terra, especificamente onde nós brasileiros moramos, na América do Sul, um ser bem peculiar, medindo quase 6 metros, pesando 4 toneladas e com garras enormes. Logo você deve imaginar um grande predador, semelhantes aos que viviam na pré-história, como dinossauros, por exemplo. Porém, na verdade, esse animal era pacífico, só se alimentava de vegetais, realmente está extinto ou ainda existem em lugares remotos nas Américas essa grande besta? No vídeo de hoje iremos falar sobre o Megatherium. Megatherium ou Megatherium americanus, como é seu nome científico, faziam parte do grupo das preguiças, conhecido como Chnartra. As preguiças são notáveis principalmente por seus baixos níveis de energia e movimentos lentos e deliberados, daí seu nome. Elas habitam nos dias atuais principalmente na América do Sul e Central. Vivem em árvores, possuem menos de 1 metro e pesam em cerca 5 quilos. No caso, hoje não existem mais preguiças terrestres. Além da preguiça, esse grupo de animais incluem o tatu e o tamanduá. Esse incrível animal, conforme falado, possuía em média 6 metros de altura e pesava 4 toneladas, fazendo dele um dos maiores mamíferos que já existiram, sendo superado apenas pelo mamute e o paracetário. Claro que, para atingir esse porte imenso, esse animal foi evoluindo ao longo dos milhares de anos. Estima-se que o megatério tenha vivido desde o período Plioceno, cerca de 5 milhões de anos atrás, até o Holoceno inferior, 11.000 anos atrás. Nesse mesmo período, é estimado a chegada dos primeiros humanos ao seu local, o que muito provavelmente pode ter sido o fator de sua extinção. Mas ao longo do vídeo voltamos neste assunto. Viviam na América do Sul, nos locais onde se encontram os países da Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador. Habitavam principalmente em áreas com grande vegetação e muitas árvores. Também é questionado se o animal vivia em bandos ou isolado em cavernas, pois foram encontradas diversas cavernas com uma escavação de 9 metros de altura. Porém, essa teoria é menos provável. O megatério era um herbívoro, se alimentando principalmente de vegetais macios. Isso é indicado pelo formato da boca e dos dentes, além de sua lentidão, que seria muito incomum para um predador. Além disso, é levantado por alguns pesquisadores se o animal não recorria a outros alimentos também, pois na época, na fauna da América do Sul, existiam poucos carnívoros e muitos herbívoros de grande porte. Essa possibilidade é fortalecida, pois existem fósseis de Glyptodon, uma espécie de tatu gigante, indicando que o animal foi morto de barriga para cima. Dos animais da época e que viviam no mesmo local, o megatério seria o único capaz disso. Megatério era um animal quadrúpede, se locomovendo em grandes distâncias sobre suas 4 patas. Uma curiosidade quanto a isso é que, devido ao comprimento de sua garra, ele era incapaz de andar sobre as planícies de suas patas como outros mamíferos. Em vez disso, andava sobre os lados, as partes laterais dos pés, semelhante ao tamanduá moderno. Além de sua forma quadrúpede, esse animal também podia ficar em forma bípede se necessário. Isso seria útil principalmente para coletar alimentos no topo de árvores, em forma também de autodefesa e para descanso. Isso é possível devido à formação de suas patas e sua cauda curta e grossa, permitindo assim lhe dar equilíbrio. Algumas outras características interessantes são que, embora o megatério possuísse 5 dígitos, dedos em suas mãos, um deles não tinha garra e o outro era vestigial, ou seja, ao longo dos anos foi perdida a função dele e a evolução fez seu trabalho. Muitas reproduções de imagens o retratam como um animal com muitos pelos, fato baseado em seus descendentes, as preguiças. Porém, isso é bem improvável. É considerado pelos cientistas que o megatério era um animal com pelagem rasa, pois, devido toda a sua estatura, seria incapaz de regular toda a sua temperatura corporal, principalmente na região em que vivia, no caso, América do Sul. Possuía um clima quente nesse período, como é nos dias atuais na maioria do continente também. Voltando ao assunto,
Como afinal o megatério foi extinto? Conforme falei, esse fato é acreditado pelos especialistas, em grande parte por nossos ancestrais, os Homo sapiens. Por mais ou menos no mesmo período em que é julgado como o fim destes animais, era a chegada dos primeiros humanos ao seu território. Além de que, na época e no local em que vivia, não havia grandes predadores capazes de derrubá-lo. Há uma possibilidade no Homotherium, ou como muitas pessoas os conhecem, os tigres dente de sabre. Este temível gato provavelmente caçava em bandos. Mesmo não tendo um porte tão grande, ele era capaz de derrubar presas maiores que ele mesmo. É interessante projetar grandes combates entre as criaturas imensas que existiam nessa época. Porém, de forma geral, pelo menos com o megatério, isso é uma possibilidade improvável. Esse debate ocorre porque ele é um animal grande, podendo proporcionar muita carne ao predador, e relativamente pacífico e lento. Alguns caçadores prováveis seriam, além dos tigres dente de sabre, urso das cavernas, alguns marsupiais de grande porte, porém, no local onde viviam esses animais, não compartilhavam o mesmo habitat. Porém, apesar de a extinção ser creditada aos humanos, essa possibilidade ainda é muito debatida. Há poucas evidências de encontros de humanos com megatérios. Algumas situações registradas são, por exemplo, alguns restos de megatherium foram encontrados, além dos restos de grupos de caçadores-coletores humanos, o que sugere que os restos da preguiça terrestre gigante foram caçados ou usados. Outra situação: no chamado Campo Laborde, hoje onde fica localizado Buenos Aires, foram encontrados, além de mais de 100 depósitos de quartzo como relíquias humanas, mais de 99 mil ossos foram encontrados até agora, incluindo 108 restos de megatherium, que pertencem a um esqueleto parcial sem o crânio de um único indivíduo. Alguns dos ossos, como um todo, são severamente atingidos. Costelas individuais de megatherium têm marcas de corte e foram parcialmente modificadas em ferramentas. No geral, a descoberta mostra que o esqueleto foi claramente dissecado por humanos. Caso a causa da extinção do megatério não seja os humanos, há alguns motivos prováveis. É importante salientar também que nessa época ocorria o que ficou conhecido como a onda de extinção quaternária, onde diversos animais desapareceram em diferentes continentes. O período quaternário foi repleto de mudanças no clima. Na América do Sul, onde o megatério viveu, as temperaturas provavelmente teriam flutuado dramaticamente e se tornado mais frias e áridas. Também é levantado a extinção por doenças e até mesmo por cometas, como o que extinguiu os dinossauros anos antes. O primeiro fóssil de megatério foi descoberto em 1789 pelo dominicano Manuel Torres, em Luján, hoje onde em dia é localizado Buenos Aires. Na ocasião, ele encontrou um esqueleto quase completo. Esse esqueleto foi enviado à Espanha, onde Juan Bautista, o anatomista, a recebeu e trabalhou na reconstrução do esqueleto. Essa ocasião foi um marco, pois foi a primeira reconstrução de um animal vertebrado na história. Anos mais tarde, o anatomista francês Georges Cuvier recebeu as cópias da reconstrução e preparou um relatório. Foi dado o nome científico Megatherium americanus, também feita a associação de parentesco com as preguiças arbóreas de nossa época, com base no formato do crânio e dos ombros. Outro importante ponto do relatório foi a observação de que animais como o Megatherium não existiam mais na época, o que foi uma grande revolução também. Uma coisa interessante que vale a pena notar é que há algumas especulações de que o Megatherium não está totalmente extinto. Algumas histórias na América do Sul de uma fera gigante ainda vagando pela floresta amazônica correspondem razoavelmente bem à descrição que temos da preguiça terrestre gigante. Não há evidências conclusivas, mas é um pensamento empolgante. Essa fera, que possui algumas características semelhantes ao megatério, é o mapinguari. Isso é relatado em lendas indígenas, de que, supostamente dentro da floresta amazônica, vive o mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita do casco da tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré.
Segundo esta lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma mão de pilão. Não vou me estender no assunto, mas é um assunto bem interessante para outro vídeo. Por fim, existiram e ainda existem alguns animais com características parecidas ao megatério. Eremotherium, no caso foi uma preguiça que viveu na mesma época, no caso vivia na América do Norte. O Paracetarium era um rinoceronte sem chifres, vivia na região onde atualmente fica o Paquistão. E, nos dias atuais, temos o elefante africano, que vive na África e tem um tamanho comparável ao que seria o megatério. Finalizando o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto desse vídeo. Deixem sugestões nos comentários e fiquem à vontade também para comentar qualquer coisa. Deixem seu like, por gentileza, e considerem também se inscrever no canal. Bom, até a próxima.